e todos aqueles irmãos que nos acompanham nesta reunião semanal. Somos muito agradecidos pela oportunidade, pois foi dessa forma que pedimos na última segunda-feira, e aqui, com a graça de Deus, nos encontramos mais uma vez para a continuidade do nosso aprendizado, o fortalecimento da nossa fé e principalmente o fortalecimento dos nossos princípios dentro da doutrina, para que tenhamos a força necessária para seguir adiante na nossa jornada evolutiva. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam em harmonia com os princípios da reunião, sobretudo aquelas que nos distraem, nos tiram a atenção, nos desconcentram e nos afastam dos propósitos que nos trouxeram aqui nessa noite. E aos encarnados, pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, elevando o pensamento, para que possamos criar um campo vibratório intenso, em sintonia com os nossos irmãos do plano espiritual, facilitando o trabalho do passe, facilitando a fluidificação das águas que são aqui trazidas, facilitando a administração dos medicamentos fluídicos àqueles que se fizerem necessários e, principalmente, nos dando, ainda que por alguns instantes, o conforto que esta sala, este ambiente representa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui um companheiro que há muito não vinha a essa casa, nosso colega Haroldo, lá do Centro Espírita Irmã Carta, que veio carinhosamente nos trazer um pouco da palavra, do Evangelho e da doutrina do nosso aprendizado. Fique à vontade, Haroldo. Se você quiser movimentar, tem um fio ali. Se você falar a distância, aí já fala aí, você não precisa ficar perto, porque ele já tá. Boa noite a todos. Você vai usar o guarda-chuva? Não, você vai pôr o pouco. Então tira ele aí, te atrapalha, não trabalho. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. E a suavidade e a doçura da paz daquele que é o divino, daquele que é o celeste amigo, daquele que é o anjo tutelar das nossas vidas, Jesus, consiga a acolher a todos nós, a nos acolher no intuito de sairmos daqui levando toda a luz
que viemos buscar. Porque toda vez que as nossas almas se predispõem a nos reunirmos em salas, em oficinas, em tempos de oração como este, para falarmos e refletirmos o Evangelho de Jesus, uma profunda iluminação interior já se inicia em nossas almas. Porque este é o propósito do Evangelho: iluminar-nos interiormente, iluminar-nos nossos sentimentos, as nossas emoções, iluminar-nos e educar os nossos instintos, iluminar a nossa consciência. Não foi por acaso que o Mestre de Nazaré vai nos apresentar como sendo a luz do mundo, aquele que vem trazer claridade, mas muito além de trazer luz para esse mundo que nos alberga, ele é a luz do nosso mundo interior, porque é este o propósito que há 2000 anos ele vem com muito esforço, com muita luta, iluminando paulatinamente o nosso interior, para que o caminheiro iluminado por esta luz da verdade nunca mais transite entre o que Jesus vai falar, entre as trevas do mundo. Uma vez alimentado desta luz, nos ensina o Mestre, nunca mais caminharemos ante as trevas. E caminhar sob o estandarte desta luz da verdade é agora termos a plena consciência de sabermos distinguir a verdade da mentira, a virtude do vício, o acerto do erro, o que Jesus chama alegoricamente daquilo que vem a ser o joio, daquilo que vem a ser o trigo. Trazendo um pouquinho desta luz que o Evangelho nos oferece, desta apoteose que é o Evangelho, nós escolhemos trazer hoje para refletirmos um tema que nós estipulamos de forma simbólica como sendo o sentido da vida, na ótica do Espiritismo e na ótica de Jesus. Refletimos, meus irmãos, no sentido da vida, nesses momentos, nestes dias turbulentos, em que a terra vem passando, principalmente tempos desafiadores, em que uma inversão de valores tem se mostrado de forma alarmante, e aonde dentro dessa inversão de valores dominada pelo materialismo, sobrepujando as coisas espirituais, temos enfrentado um grande vazio existencial, aonde a vida tem cada vez mais perdido o sentido para muitas mentes e para muitos corações, e denunciando isso de forma grave, as doenças, as patologias consideradas da alma, principalmente as emocionais,
tem manifestado de forma pandêmica em nosso meio. Basta observarmos os índices alarmantes em que a Organização Mundial de Saúde vem nos alertando que a depressão, dentro de pouquíssimo tempo, estima-se que 5, 6 anos, será a enfermidade mais incapacitante que a humanidade enfrentará. Não muito distante, temos vivido também com uma situação muito grave, muito triste, aonde que também a Organização Mundial de Saúde vai nos mostrar que a cada 40 segundos um irmão nosso, uma criatura, extingue a vida orgânica pelas portas do suicídio. E já é uma realidade. O suicídio é uma pandemia silenciosa no nosso mundo. Denunciando também essa crise de vazio existencial, de perda do sentido da vida, da alegria de viver, em que a vida tem perdido a sua significação. Um grande filósofo, também poeta, Oscar Wilde, ele vai dizer que viver tem sido a coisa mais rara desse mundo, que muitas criaturas apenas existem. Porque viver se tornaria um grande desafio para todos nós. Nos elevarmos acima das necessidades biológicas, das necessidades materiais, das situações que nos acarretam. Viver vai muito além, na ótica do filósofo, do que esta vida mecanizada que o materialismo vem nos oferecendo, nos levando a cada dia mais ao consumismo de forma exacerbada, a uma competitividade infinita, aonde as criaturas buscam ter, mas esquecem da sua essência que vem a ser. E aquilo que deveria ser para o seu sustento, para a sua sobrevivência, para a sua satisfação meramente material, para o seu progresso espiritual, ela o transforma se escravizando diante dessas coisas que ela busca incessantemente, e cada dia mais frustradas, mais vazias. E a querida benfeitora, psicóloga do mundo espiritual, Joana de Anjos, através de Walter Pereira Franco, derramou rios de tinta, denunciando esse efeito colateral desta vida sem sentido, ou desta vida restringida a um materialismo, tem levado as criaturas. Ela vai dizer que essas criaturas são as criaturas de vidas vazias. São criaturas cheias de coisas, mas vazias interiormente, vazias de espiritualidade, vazias da sua essência, vazia naquilo que realmente deveria ser mais valorizado. Embora estejamos rodeados de coisa, a criatura está sempre vazia espiritualmente e diante dos golpes da vida, porque sendo um materialismo impotente,
para remediar, para trazer o bálsamo nas dores intrigantes da nossa alma, a criatura se naufraga moralmente, emocionalmente, espiritualmente. E confirmando que a benfeitora espiritual, fazendo esse análise psicológico desta crise moral, de inversão de valores, um outro grande psiquiatra da atualidade, Augusto Cury, ele vai dizer que nós estamos vivendo uma geração de mendigos emocionais. Não é aquele que tem fome de pão, que tem fome daquilo que sustenta o corpo fisiológico, mas daquele que tem fome emocional, daquele que tem fome da alma, das coisas da psique, aonde o materialismo não consegue nem de perto preencher a criatura. E nós vemos criatura de fama, de sucesso, de beleza, falidos dentro da sua casa mental, dentro do seu interior, e nós perguntamos que contraste. Tem tudo, tem beleza, tem fama, tem dinheiro, tem poder, e ainda se deixa-se invadir-se por esse vazio, por essa perda de sentido, por essa perda de rota, e se desequilibra emocionalmente, mostrando para nós que nós somos muito mais do que essa argamassa de moléculas, que nós somos muito mais do que as coisas exteriores da vida, que hoje também um outro religioso, líder religioso, nós lembramos da frase de Dalai Lama, que vai nos dizer que essa geração de hoje, claro que salve as exceções, embriagadas por esse materialismo cruel, por essa inversão de valores, as coisas, vai dizer Dalai Lama, que deveriam ser usadas e as pessoas deveriam ser mais amadas, hoje estão fazendo uma inversão de valores. Nós estamos amando demasiadamente as coisas e estamos usando as pessoas. Ou seja, vivendo envolto da sustentação das nossas paixões, que é o que nos denigre, que é o que nos agride, que é o que denigre uma sociedade, que é a causa primeira de todas as misérias espirituais, que é a sustentação do orgulho e do egoísmo, que é o que o materialismo faz de melhor, alimentar as paixões do homem, minimizá-lo a instintos, limitar-lhe ali o seu significado de existir. E isso tem levado a sociedade ao declínio. E quando nós levamos essa temática do sentido da vida para a ótica desse mestre incomparável de Nazaré, de Jesus, uma vasta e ampla perspectiva de sentido da nossa existência agora se amplia aos nossos olhos, porque ninguém ressignificaria a vida mostrando tão grande e fazendo tão grande esta inversão de valores, mostrando para a criatura uma rota segura para que ela pudesse agora sim alcançar a sua verdadeira plenitude, alcançar a verdadeira paz. Ninguém fez com tamanha maestria como fez Jesus de Nazaré.
apresentando-nos como sentido da vida o amor, mostrando para nós como caminho a ser trilhado o amor, na sua mais vasta amplitude, na sua mais vasta complexidade. Ninguém vai nos ensinar com uma música aqui do nosso querido irmão já nos falava que é preciso saber viver. Ninguém vai nos ensinar com tamanha grandiosidade a saber viver como Jesus de Nazaré. Não foi por acaso que ele vai nos dizer que ele veio para que tivéssemos vida, e para que tivéssemos uma vida, mas uma vida em abundância, porque aquele que ama é aquele que distribui, é aquele que reparte, é aquele que liberta, é aquele que faz um mergulho profundo dentro de si, ressignifica as suas paixões, educa os seus instintos e vai adquirindo uma amplitude da vida e vai entendendo que esse sentido se encontra no amor, no bem que distribuímos, no bem que fazemos não só ao nosso irmão, ao nosso próximo, mas em nós mesmos, melhorando interiormente. Isso seria o verdadeiro enriquecedor das nossas almas, daquele que vai nos mostrando tesouros até então desvalorizados por nós, porque nós acreditávamos que aquilo que tinha o real valor eram as coisas ilusórias da matéria, o poder, a beleza, ali os títulos. Mas vem o mestre de Nazaré e pede que nós não deixássemos as coisas terrenas que são necessárias, mas que nós dessemos a ela o verdadeiro valor só que elas merecem e valorizássemos mais as coisas da alma, quando ele vai nos dizer que nós não buscássemos tanto os tesouros da terra, porque esses os ladrões roubam, a ferrugem corrói, as traças destroem, mas os tesouros da alma, esses tesouros da emoção que Jesus veio incutir nas nossas vidas, nos ensinando a ser seres melhores, amando e nos amando, as virtudes que Jesus veio nos ensinar, aonde o Espírito Lázaro no Evangelho de Jesus vai nos falar que todo o ensinamento moral de Jesus se resume aonde? No amor. Porque nós podemos aqui discutir dogmas religiosos, podemos aqui discutir os milagres que Jesus fez, podemos discutir aqui aonde Jesus nasceu, onde Jesus deixou de nascer, mas o que é indiscutível, como vai dizer Allan Kardec lá no prefácio do Evangelho, o que é indiscutível, a parte moral do Cristo. Ninguém aqui vai ser capaz de discutir o quanto Jesus amou, porque nós não temos dúvida do quanto esse homem incomparável nos amou e nos ama. Não tem como discutir o proceder de Jesus diante das nossas vidas. Isso é indiscutível, a sua moral, o seu caráter, a plenitude que esse homem veio nos apresentar, aonde Roma, não diferente dos dias da atualidade, pereceria na corrupção, aonde por causa de coisas que a ferrugem corrói, que os ladrões roubam, as criaturas estavam se perecendo, enquanto o mestre anunciava esse amor que alegoricamente ele vai chamar de reino dos céus dentro do coração da criatura.
dentro do nosso mundo, ressignificando o nosso sentido, dando-nos sustentabilidade diante dos desafios da vida, mostrando para nós que não existe situação desafiadora desta vida que não há de passar, acenando para nós sempre o futuro, porque toda a doutrina do Cristo não está para corpos, ela está no futuro, embora não deixou de aliviar, de curar um ou outro, mas o que mais de essencial Jesus trouxe é esta mensagem libertadora para a nossa alma, que nos acelera para o futuro espiritual. O que mais tarde, não podendo nos revelar tudo, por ainda sermos incapazes de termos ali uma maturidade espiritual, de compreendermos toda a amplitude de que é a verdade, Jesus limitou-nos e muitas coisas ficou ali propositalmente velado em alegoria. Muitas coisas não deixou de nos revelar porque não tínhamos a capacidade de compreender, mas ela seria essa luz nas nossas almas, mostrando a força do amor, mostrando o verdadeiro sentido que é a vida. E caberia mais à tarde, no desenrolar dos séculos, aquilo que ele vai prometer aos seus discípulos e aos homens, que chegaria um dia que ele haveria de partir, mas não nos deixariam mais órfãos, que ele não nos abandonaria nunca, e que no momento certo ele enviaria ao mundo um outro consolador, aquele que seria o Espírito de verdade, que falaria a esse mundo, que nos relembraria tudo que ele houvera já dito, porque haveria de esquecer, que iria fazer uma restauração da sua palavra, porque ela haveria de ser deturpada por mentes e corações mentirosos e vigilantes do mal. E esse Consolador prometido chega ao mundo como essa ciência grandiosa, e sob a sombra dessa árvore frondosa que é o Espiritismo, Jesus vem através das vozes dos imortais ampliar-nos mais intensamente ainda o sentido de viver, porque agora nós já compreendemos a amplitude das coisas que antes eram mistério na nossa existência. E se nós entendíamos que nós não sofremos por acaso, que teríamos consolo na vida futura, agora com o advento da doutrina espírita, com o tirar desse véu propositadamente colocado pelo mestre de Nazaré, chega a hora de nos revelarmos as verdades espirituais, aonde Allan Kardec, junto com a Aprende de Espírito, vai devassar o mundo espiritual, vai mostrar para nós que a terra não é uma única morada, que as várias moradas que Jesus já nos referia é essa amplitude de mundos, classificados e selecionados de acordo com a sua classificação moral e evolução espiritual, desde os mais baixos, primitivos, aos mais amplos. Vai nos trazer dois holofotes poderosíssimos, que vai solucionar uma das mais difíceis equações que o destino prega na nossa vida.
que até hoje nenhuma filosofia, nenhuma religião foi capaz de penetrar tão profundamente e dar respostas tão lúcidas e racionais quanto a questão da dor, quanto às questões do sofrimento. Por que uma dor chega na nossa vida? Por que nesse mundo nós vertemos as lágrimas? Porque às vezes a existência é marcada de testemunhos para uns e de tanto loucos para outros. Tanta diferença nessa repartição de dor. A doutrina espírita vai resolver esta equação difícil entre a sabedoria, essa inteligência suprema do universo, que é o nosso Criador, que é o Pai bondoso e misericordioso, que Deus em Jesus nos apresenta, não como ser justiceiro, mas como o amor, versus a dor. Enquanto racionalmente nós vamos mergulhar, vai dizer o querido espírito, precursor da doutrina espírita Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que equação difícil esta, que parece desmentir toda a grandiosidade do Criador no que tange a dor. E isso o Evangelho, segundo o Espiritismo, nas causas das aflições, vai colocar essas duas questões, o Criador e a dor. Então a doutrina espírita trazendo esse holofote da imortalidade da alma, mostrando que a morte não existe, mostrando que aquilo que nós chamamos de berço e túmulo são apenas etapas de várias existências do espírito, não são pontos de partida e nem pontos de chegada, são apenas marcadores de uma única existência entre tantas outras, que a vida não cessa com o túmulo, que a vida é muito mais ampla, e pelas cordas desse outro holofote da reencarnação, aonde são os trâmites da qual a justiça divina tramita, nós vamos entendendo que nós não somos personagens de primeira viagem do palco da vida, que nós já experimentamos muitas e muitas existências, e que as nossas experiências, os nossos vícios, as nossas virtudes, é uma coletânea de experiências, de sucessos, mas de muitas quedas, e que a dor, ela nada mais é do que as consequências de uma colheita muito mal distribuída, de existências cansadas, quando nós não encontramos justificativa já nesta vida, porque não há um ato nosso, positivo ou negativo, nesta lei da física de ação e reação, que não tenha um efeito, que não tenha algo. Por isso que Jesus falava, cada um segundo as suas obras. Vá, não tornes mais a pecar para que o pior não te aconteça, ou seja, cada ação nossa, diante desta lei de amor que nós estamos acolhidos, quando nós vamos contra esta lei, nós sofremos a reação através da dor, que não é uma punição, que não é um castigo, é um despertamento, é um anunciar, é um freio, é um alerta, para que nós repensamos e ressignificamos o sentido que estamos dando à nossa vida.
Então a doutrina espírita veio nos dar sentido, principalmente naquilo que mais nos dói, que é a dor. Que não existe um sofrimento sequer que não esteja revestido de sentido. E que por mais dolorido que seja, que esse sofrimento não vá passar. E esses sentidos que a doutrina espírita vai nos dando através de uma fé, já não mais uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Aquela que o ímpio da doutrina espírita, Allan Kardec, vai dizer, a única capaz de dar uma fé robusta, inabalável, é esta fé que encara a razão de todas as faces da humanidade. Porque agora nós passamos a entender o que nós sofremos. E como diz o filósofo Nietzsche, aquele que tem um porquê supera qualquer coisa. E respondendo os porquês da vida, que a doutrina espírita vai nos trazendo as respostas dos porquês da vida, junto com essa resposta do porquê da vida, com essa questão, porquê da vida, nós também equacionamos o sentido da vida. Encontrando os porquês, nós encontramos sentidos. E é isso que a doutrina espírita nos faz, nos traz sentido, porque ela responde aos porquês de forma racional. É essa ciência que Allan Kardec nos vão apresentar ao mundo, está lá no livro que é o Espiritismo. É a ciência que estuda a origem, que estuda a natureza íntima dos espíritos, que estuda o nosso destino e a nossa inter-relação com o mundo espiritual. Então, seja, o adepto da doutrina espírita sabe para onde veio, para onde vai, onde está e por que está, e sabe que não caminha sozinho, que há um mundo espiritual pulsante, que só estamos divididos por dimensões vibratórias, umas mais densas, outras mais sutis, o que faz com que poucos tenham o registro do mundo espiritual de uma forma mais densa, mais ostensiva, que são os primeiros, mas ninguém de nós deixamos de registrar essa presença 24 horas, seja de sono, de intuição, de pensamento, de ideias que nos chegam, os sentimentos íntimos. Então, todo esse arcabouço de conhecimentos que o Espiritismo vem nos trazer, relembrando a mensagem de imortalidade do Cristo, vem nos ressignificar que a vida é muito mais do que o materialismo nos oferta. Que não vamos encontrar a resposta para as questões graves da alma no acaso, no materialismo. A doutrina espírita veio nos trazer Jesus de volta, nos convidando a ressignificar os nossos destinos, a encher a nossa vida de sentido, seja ela na dor, seja ela na alegria, seja ela qual for a situação, que nós alimentemos a fé em nós mesmos, que nós alimentemos a fé no governador planetário do órgão, que nós alimentemos a fé no nosso Criador. Isto é o sentido da vida. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje, agora, sim.